André era jogador de futebol. E eu pensava assim quando eu ia na igreja: meu, eu nunca vou poder me tornar um adventista igual eles, porque eu não tenho como parar de jogar no sábado, né? E abriu mão de um sonho Foi a decisão assim mais difícil da minha vida até hoje, né? para recomeçar com Deus. Se você se permite sonhar o sonho de Deus para sua vida, além de você poder ter a certeza de que Ele vai cumprir, você pode ter certeza que você vai ser feliz também. O Identidade está começando. Olá, feliz sábado para você que está aí pronto para assistir a mais o Identidade. Semana foi corrida, cheia de desafios. Então agora de repente é o momento de você descansar a mente, descansar o corpo e desfrutar das bênçãos desse dia especial. E para começar bem esse sábado, fica aqui comigo porque o relato de hoje é exatamente sobre a decisão de ser fiel ao Senhor. E eu tenho certeza que você vai se inspirar muito. E eu tenho aqui um estudo bíblico novo e muito especial para te oferecer. Ele é justamente sobre esse dia considerado santo. Se chama, olha, o sábado da criação. Você já viu alguém falando aqui na Novo Tempo sobre esse novo estudo? Um estudo que tem 13 lições, foi escrita pela nossa produção aqui da Escola Bíblica e eu tenho certeza que você vai se encantar com a verdade bíblica que é apresentada aqui pra gente. Vou abrir aqui, por exemplo, estava dando uma folheada aqui, na página 13, ó, página 15, desculpa, que tem esse capítulo aqui, ó, que é a lição número 3. Por que Deus criou o sábado? Será que foi para ser um dia comum ou tem, de repente, um sentido especial? Você já pensou sobre isso? Então você pode vir aqui junto com a gente descobrir verdades importantes sobre o sábado aqui nesse estudo que chega gratuitamente aí na sua casa. É só você ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3121. Esse é o nosso telefone, você liga no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também enviar uma mensagem para esse WhatsApp, salva aí no teu número, no teu celular, 12 98244 0077. Falei devagar e ainda vou repetir aqui para você, ó. 12 98244 0077. Fala aí que eu indiquei esse estudo aqui no Identidade, depois é só esperar chegar aí na sua casa para você, tá bom? Meu convidado de hoje é o André Pinheiro. Ele é pastor da Igreja Adventista, mas antes ele foi jogador de futebol. O André ele sofreu uma lesão na coluna e só assim ele teve tempo para ver Deus agir de uma forma muito especial na vida dele. Com apenas 14 anos, André já estava treinando num clube de futebol no interior de Santa Catarina e chegou a jogar em muitos times regionais. Ele teve destaque no esporte, chegou a disputar campeonatos importantes com grandes figuras do futebol brasileiro. Mas Deus tinha um plano muito maior para André. Ele conheceu a Igreja Adventista por meio dos seus tios e teve um encontro especial com pessoas diferentes que o amaram e mostraram uma vida com propósitos maiores e cheia do amor de Deus. André vai contar detalhes de como conseguiu tomar essa séria decisão e como sua vida foi transformada pelas verdades que conheceu. Daqui a pouco, em 30 segundos, eu volto aqui com Identidade. De volta ao Identidade, eu já estou aqui com o pastor André Pinheiro. Pastor André, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal aí que está nos assistindo pela Novo Tempo. Deus abençoe todos vocês. Amém. Bom, olha, o pastor André, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas antes de se tornar pastor, teve uma carreira jogando futebol. Passou por diversos times. A gente vai contar um pouco dessa experiência ali na juventude. Ainda é jovem, mas na juventude ali ainda mais remota, né? Pastor André, agora é o seguinte, seu pai também teve uma experiência jogando futebol. Me conta, essa tua passagem pelo futebol era um desejo muito grande teu? Tem também uma contribuição aí do seu pai, ele queria te ver sendo um grande jogador. Como é que eram as conversas de futebol aí na sua casa? O sonho de ser jogador de futebol é a maioria dos meninos, né? E o meu pai, ele fosse em futebol amador, né? Então, na cidade de Gaspar, aí de onde nós somos, da onde eu nasci, né?
ele mora lá ainda até hoje. Então, sempre com esse desejo também e me apoiando para que eu pudesse iniciar a minha carreira. Ali na minha cidade tem um clube, que é o Clube Atlético Tupi. Então, eu logo ingressei nas categorias de base do clube bem cedo mesmo, acho que era idade aí de 11 para 12 anos, quem sabe até mais cedo. E ele sempre me apoiando, tanto meu pai como minha mãe, e sonho dele e também grande sonho meu. E a gente foi desenrolando aí no decorrer da infância, adolescência, né, até chegar à juventude ali. Você saiu de casa com 14 anos, já para morar ali num clube, né, numa estrutura montada por um clube e tinha uma vida intensa de treinos. Como é que era o menino de 14 anos ali, com os outros meninos, realizando o seu grande sonho de estar jogando, né, tá com a vida muito dedicada para isso, mas ao mesmo tempo conciliar com os estudos? Como que era essa dinâmica com 14 anos? Tinha toda a estrutura, né? Então, pela parte da manhã, a gente ia para a escola, então ia para a escola. A parte da tarde tinha o treinamento ali, muitas vezes treinamento físico, né? Também treinamentos técnicos de futebol. E à noite, então, ficava um pouco mais livre para a gente, nesse primeiro momento, né? A gente tinha todo o apoio do clube ali, as refeições, a estadia, né? Mas era realmente assim muito bom porque a gente conseguia ver a concretização, né, do sonho assim logo no início, mas e também você sair de casa com 14 anos, morar junto com outros garotos ali da sua idade, longe dos pais e tudo, tem a certa dificuldade, né? Porque em casa a gente tinha tudo e tudo mais, mas era muito legal, a gente se divertia muito, Imagino. mesmas conversas e a gente respirava como respirava futebol, então tava ali só 100% alegria, né? Você jogou até contra o Neymar, né, numa partida ali contra o Santos. Acho que na época ele não era conhecido ainda, ou já era. E O aí Wagner, assim, ó, ele tinha explodido aquela matéria no Globo Esporte, né? No Domingo Espetacular, não me lembro ali, um desses programas aí no domingo. E o Neymar, ele tinha dado aquela projeção toda. Então, para gente que gostava de futebol, a gente já conhecia quem ele era, né? E foi uma partida na cidade de Saudades, aqui em Santa Catarina mesmo. Tem um campeonato muito forte, patrocinado por uma empresa esportiva, né? E aí, então, tive essa oportunidade de jogar contra eles. Não esperava que ele ia se tornar o que ele era, né? Mas realmente ele já era bem diferente, né, do que os outros garotos jogavam. Então ele já estava assim um nível entendi. acima mesmo. Vocês ganharam ou perderam? A gente perdeu. Me fala uma coisa, você frequentava, né, uma denominação religiosa, você teve um embasamento religioso, mas numa época que você estava fazendo uma transferência de clube, se eu não me engano, você estava saindo do Sul nessa época, você conheceu, junto a alguns amigos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tendo uma experiência religiosa já, o que foi diferente que você sentiu uma questão muito diferente na Igreja Adventista do Sétimo Dia propriamente dita? Então, os meus tios, por parte da minha mãe, são adventistas, né? E eu visitava a igreja com eles em alguns momentos e sempre o que tinha me chamado a atenção, né, era realmente a questão do sábado, né? E eu pensava assim quando eu ia na igreja: meu, eu nunca vou poder me tornar um adventista igual eles, porque eu não tenho como parar de jogar no sábado, né? E e aí, então, estava jogando no Metropolitano de Blumenau nessa época, e eu teve um momento de férias ali, e o meu tio ele me convidou para participar de um acampamento de verão. E fui nesse acampamento de verão, me encontrei ali com algumas pessoas que rapidamente fizeram amizade comigo, alguns
jovens da minha idade, né? E a gente teve um contato muito forte depois desse acampamento. Eles me convidavam para sair nesse período e tudo mais. E nesse meio tempo que eu fiz essas amizades e estava conhecendo um pouco melhor a igreja, eu fui então transferido para um clube no Rio de Janeiro, o Campo Grande. Lá era assim realmente algo que, se eu me esforçasse, poderia dar muito resultado. O clube era um clube assim que formava jogadores para a Europa, para a Itália, para a Romênia, para muitos lugares assim. E lá já era uma estrutura muito maior. Lá então era um alojamento com 60 atletas. Tínhamos ali todo o aporte de academia, Sim. fisioterapia. Era um clube profissional realmente, né? E, e aí então eu fui para lá, para esse clube, e chegando lá, o treinamento era bem puxado, e num desses treinamentos eu sofri uma lesão, eu levei uma pancada muito forte na minha costela, e eu tive que ficar afastado dos jogos e dos treinos por alguns dias, né, algumas semanas, na verdade, e foi aonde eu me lembrei da igreja adventista que estava frequentando lá em Blumenau e em Gaspar, ali nas cidades ali, né? E fui para a igreja num domingo. E quando cheguei lá no domingo, fui bem recebido também pelos irmãos da igreja, e eles estavam fazendo uma série de domingos especiais, assim, Sim. com um estudo bíblico, uma classe bíblica, e eu comecei a estudar a Bíblia de verdade ali, em todos os domingos. É, Foi nesse momento que eu comecei a inserir alguns hábitos, né, adventistas na minha vida, Uhum. até de alimentação e tudo mais. Ali no clube mesmo, que eu podia, Sim. eu ia, né? E mais uma vez eu tive o encontro com a mensagem do sábado daí, né? Que eu teria que tomar uma decisão. Sim. Ou eu estava jogando futebol, Aham. ou não. Agora, antes disso, você teve uma lesão séria também, né? Porque o treino ficou muito mais puxado quando você estava nesse clube, né? Era muito diferente das outras experiências que você teve. Então, você teve essa lesão e teve que passar um tempo afastado também dos jogos, né? Eu estudava à noite, então, na época de pré-temporada, né, que a gente chama, a gente treinava 3 vezes ao dia. Eram 2 vezes pela manhã, uma vez à tarde, e aí à noite, então a gente ia para a escola. Em um desses treinos, então, como mencionei anteriormente para você, em um choque, né, uma dividida de bola, eu levei assim uma pancada muito forte na costela, é, e eu tive que ali ficar hospitalizado e tudo mais, e fiquei ali pelo menos umas 4 ou 5 semanas afastado aí dos treinamentos e também dos jogos, né? E aí foi nesse momento que eu, como te mencionei, me lembrei da igreja e fui procurar a igreja ali na localidade que eu estava, que era uma localidade chamada Piranema, na cidade de Itaguaí, lá no Rio de Aham. Janeiro. Bom, você me disse que estava naquele momento né, para tomar uma decisão. Continuo no futebol ou atendo essa verdade bíblica que eu descobri o sábado como um dia santo, porque as duas coisas não daria mais para conciliar. A gente vai fazer uma parada para o intervalo aqui e a gente volta já imaginando qual foi a sua tomada de decisão, mas querendo entender o quão difícil, o quão profundo foi de fato ir lá e dizer qual a decisão foi tomada. Então, intervalo rápido, a gente volta já. De volta aqui o Identidade e a gente conversando aqui com o pastor André. Pastor, então, a gente estava falando de um momento muito grande de decisão, né? Era uma paixão, você tinha talento, estava crescendo, foi passando de um time para o outro, tendo grandes oportunidades, sendo visto, sabia que seria uma carreira difícil, mas que você tinha condições de conseguir crescer, mas tinha descoberto uma verdade bíblica, tinha ficado muito encantado com o que viu na Igreja Adventista e uma carreira no futebol profissional
seria muito complicado, porque muitas partidas, muitos treinos seriam no sábado. E aí, como foi tomar a decisão? Foi a decisão, assim, mais difícil da minha vida até hoje, né? Porque, como você bem mencionou, eu era apaixonado por futebol e ainda sou, gosto muito, né? Foi assim, ó, devido a essa lesão que eu tive, o meu rendimento, quando eu voltei aos treinos e aos jogos, caiu muito, né? E eu não consegui mais chegar naquele nível que quando eu tinha ido lá para o Rio de Janeiro. Eu fui, nesse momento, dispensado pelo clube. Eu fui para o meu clube de origem, ali, que era o Tupi de Gaspar. A gente eu disputei alguns campeonatos ainda, jogos abertos de Santa Catarina, algo num nível um pouco mais amador, mas com alguma projeção ainda. Quando eu estava ali no Tupi, disputando esses campeonatos, eu tive a oportunidade de ir para o Marcílio Dias, de Itajaí, que é um time aqui de primeira divisão de Santa Catarina. Eu não quis ir também porque eu sabia que não dava mais. Eu tinha me encontrado com a verdade bíblica, com o evangelho, e eu sabia que era aquilo que eu queria. Tanto que nesses jogos que a gente foi para uma outra cidade de Santa Catarina, era um torneio de alguns dias, e eu falei para o meu treinador, disse, olha, eu vou para tentar ajudar vocês aí, mas sim, ó, se cair algum jogo no sábado, não conta comigo, eu vou ficar no alojamento. Eu não era batizado ainda, mas já tinha entendido e ali já tinha tomado a minha decisão, né? E aconteceu mesmo de cair um jogo no sábado lá, era um jogo que daria classificação para o meu time, eu não fui, fiquei no alojamento. Depois ainda tive essas propostas, mas eu já tinha entendido que não tinha mais condições para mim de continuar no futebol, né? Você Então, tinha entendido isso, que não tinha mais uma condição e aí, por isso, exatamente. estava num segundo plano já, né? Não indo em jogos importantes, né? E coisas do tipo, porque tinha uma outra prioridade. Agora, como estava isso para sua família? Até aí estava tudo certo, né? Não, tudo bem, não quer mais jogar futebol, tu que sabe, né? Vai ficar em casa, tudo mais. E aí eu comecei a estudar ali de novo na minha cidade, consegui um emprego e até aí o meu pai estava, assim, certo ponto tranquilo. E eu acho que, quem sabe, transferiu, né, o sonho de uma coisa para outra. Não, agora vai ficar aqui, vai se formar em alguma coisa e, e vai continuar a vida. Só que Aham. aí que o grande cisma, assim, né, o trauma que teve foi quando eu aí me batizei, né, e decidi, desde o dia que eu me batizei, tive um contato com um pastor que era meu pastor distrital, hoje muito meu amigo também, o pastor Fábio. Pelo exemplo dele, eu pensei assim, nossa, se ele faz tão bem assim para mim, para as outras pessoas que estão aqui comigo, e eu quero ser igual, eu quero fazer da mesma forma. E aí um dia eu chego em casa e digo assim, olha, eu vou pedir a conta do emprego, porque eu quero fazer faculdade de teologia, eu quero ser pastor. Hum. Para isso eu preciso ir para um colégio interno, né, para o NASP na época, e eu vou para a comportagem que vai fazer com que eu consiga pagar a minha faculdade e tudo mais. E aí foi o grande foi o grande trauma, né, do caso da família. Eu já imagino Tanto a sua família pensando, não, minha mãe não aceitava muito esse bem. menino está completamente perdido, descontrolado. Tinha uma carreira de sucesso aí, desistiu. Agora, poderia dar certo aí na contabilidade, está desistindo por uma loucura. Comportagem, que é isso, meu filho? Ah, mãe, é vender livro para poder pagar a faculdade. Ela falou, ficou doido, não deve ter jeito. Agora, você e um amigo começaram a estudar a Bíblia com a sua mãe, né? E, inclusive, não só com a sua mãe, mas também com a sua irmã. E Deus começou a agir poderosamente nesse momento de estudo da Bíblia com elas, né? Me conta como que foi ver Deus agindo tão fortemente pelo estudo bíblico que você estava dando ali para sua família.
Foi um momento assim muito marcante, muito emocionante para mim. Acho que assim um dos mais emocionantes, porque eu percebi que aquilo que tinha me alcançado eu tinha conseguido transmitir para pessoas que eu amava também, né? E aí foi assim algo realmente espetacular para mim, aquele dia que elas se batizaram, que está muito vivo até hoje na minha memória ainda. Muito legal, muito legal. Bom, e aí você realmente, né, conseguiu pagar a sua faculdade, fez a sua faculdade, se tornou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como eu comentei. Como você vê toda essa experiência antes de se tornar pastor da Igreja Adventista, para de repente entender, né, melhor a cabeça do público jovem que está na igreja, que tem grandes sonhos, que às vezes tem uma dificuldade de conseguir entender os propósitos de Deus, que também vive uma realidade onde está se encantando com a palavra de Deus, mas não tem o mesmo apoio da família. Eu imagino que isso para o teu ministério tem enriquecido muito, né? Para que você não só crie uma identificação, mas saiba realmente chegar ao coração dessas pessoas. Eu não tive chamado assim logo de primeira, né? Tive que trabalhar um tempo como contratado, e me lembro agora até o momento da minha ordenação, que foi ano passado, das dificuldades que eu passei até chegar aqui nesse momento, né? E assim, Wagner, eu posso dizer, quem sabe para esses jovens que têm enfrentado alguma dificuldade, que não têm o apoio da família, que se você sonhar o sonho de Deus para sua vida, com certeza ele vai cumprir aquilo que Deus promete. Amém. Ele sempre cumpre, né? E mesmo ter passado por tantas dificuldades, eu acredito que isso foi o plano de Deus para me burilar, para me transformar cada vez mais, para que eu pudesse ter um ministério de impacto com os jovens e com essas pessoas que a gente encontra no dia a dia que sofrem tanto também. E eu acredito que se Deus foi primeiramente capaz de mudar o meu coração e me chamar, né, para o Evangelho, nem digo só para o ministério, mas para o Evangelho, Claro. Ele pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Se Deus me transformou, Ele pode transformar qualquer pessoa. E eu digo realmente com toda a certeza do mundo que, independente das dificuldades, independente das circunstâncias, se você se permite sonhar o sonho de Deus para a sua vida, além de você poder ter a certeza de que Ele vai cumprir, você pode ter certeza que você vai ser feliz também. Com certeza. Eu era muito feliz jogando futebol, eu era apaixonado por futebol, mas hoje com certeza eu sou muito mais feliz sendo pastor. Não tem nem comparação. Passar isso para vocês, sabe? É muito interessante. A gente acha que está vivendo a plenitude da vida, mas quando a gente segue os planos de Deus, como você estava comentando, aí a gente está vivendo realmente essa plenitude que é o sonho de Deus para a vida da gente. Muito legal a tua história, muito legal a tua visão, pastor. Eu espero que Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando a sua vida, ajudando outras pessoas a encontrarem, né, esse sonho de Deus para a vida delas. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Wagner, muito obrigado também à TV Novo Tempo. Deus possa continuar abençoando esse programa. Amém. Também, porque eu acho que pela transformação de vida de pessoas, outras vidas podem ser transformadas também. Com certeza. Obrigado a você que ficou com a gente até agora, acompanhando essa linda e forte história, né? A gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Um feliz sábado para você e até lá. Tchau, tchau.